Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai fazer o concurso para o município de São Gonçalo. Eu sou o professor Arthur Garcia, sou professor de Geografia aqui do Fox Concursos e hoje a gente vai ver especificamente a parte de conhecimentos geográficos do município de São Gonçalo. Beleza? Para quando chegar na sua provinha você tirar onda, fazer tudo com tranquilidade. Vamos fazer uma análise direitinho de tudo que tudo que está disponível para a gente no site da Prefeitura de São Gonçalo e no site do IBGE. Os dados que o IBGE apresenta para a gente do último censo e os dados mais recentes. Vamos analisar todos, comparar e traçar um perfil do município de São Gonçalo para qualquer coisa que apareça do tipo na sua provinha, você consiga fazer com a maior tranquilidade possível. Vamos lá? Para começar, obviamente, se eu estou falando de contexto geográfico, se eu quero contextualizar geograficamente o município de São Gonçalo, eu preciso inicialmente apresentar para vocês um pouco da história, um pouco do histórico desse município. Então, vamos fazer uma breve, o nosso enfoque aqui é a parte dos conhecimentos geográficos, vamos fazer uma breve introdução dos conceitos históricos para conseguir fazer com que tudo isso se amarre e a gente consiga entender os motivos que fizeram São Gonçalo ter as características que ele tem nos dias atuais. Vamos lá? Então, quando a gente começa a analisar no histórico, quando a gente vê do período pré-colonial, antes de 1500, a gente percebe que a região onde atualmente está o município de São Gonçalo era habitado pelos tamoios, era habitado pelos indígenas tamoios. Então, se pergunta qualquer coisa relacionado a qual grupo indígena se instalava na região onde hoje é o município de São Gonçalo. Eram os tamoios, que ocupavam boa parte do atual estado do Rio de Janeiro, né? E agora vamos analisar mais depois da colonização, depois da chegada dos portugueses. Com a chegada dos portugueses, lembra o que aconteceu? Aqui, ó. Essa aqui está a parte... Opa, não escrevi, deixa eu pegar aqui. Essa aqui tá a parte do... Aqui, ó, tá, vamos supor que aqui tá o Brasil, América do Sul no geral e Tratado de Tordesilhas, a parte portuguesa da América do Sul. Mais o litoral e um pouquinho do interior do território brasileiro. O que fizeram? O Brasil era uma terra gigantesca, precisava ser administrada. Não é muito complicado administrar uma terra desse tamanho sozinho. Então, a coroa portuguesa, o que eles fizeram? Eles tinham que atrair o pessoal, eles tinham que atrair os portugueses para o Brasil. Para isso ser atrativo, eles começaram a dividir o Brasil em gigantescas porções de terra, com valores bem baixos para atrair portugueses do continente europeu para o continente americano, para o Brasil, para conseguir organizar melhor a sua colônia. Por conta disso, a parte brasileira foi dividida aqui, ó, em várias faixas horizontais. Essas faixas horizontais estão o nome de capitanias hereditárias e elas foram doadas aos capitães donatários, que eram portugueses que ficaram responsáveis pela produção agrícola, agropecuária, nessas grandes porções de terra. Então, eram porções de terra muito grandes que vieram após a colonização portuguesa. E aí, quando a gente vê a região onde atualmente está o município de São Gonçalo, estamos falando da capitania hereditária. Aqui, ó, vou pintar no meu esquema, mas seria mais ou menos essa aqui, que é a capitania hereditária de São Vicente. Só que, gente, essas porções de terra horizontais, essas faixas de terras horizontais, eram gigantescas. Imagina a dimensão do Brasil. Imagina, nesse esquema que eu fiz, uma porção de terra que você pega toda uma faixa horizontal do Brasil. Era muita terra para se administrar. Um capitão donatário só não dava conta de ter todo o controle, de ter todo o conhecimento, de ter todo o controle de gestão daquela terra. Era impossível para somente um capitão donatário. Então, o que ele fazia? Chegava o português, capitão donatário, falava assim:
preciso de ajuda para manter isso tudo aqui, para gerir isso tudo. Então, eles pegavam essas capitanias hereditárias e dividiam em gigantescos latifúndios, em gigantescas fazendas e doavam para a gente da sua confiança. Majoritariamente portugueses também, né? Estamos falando aqui do início do período da colonização, ainda não tinha essa ideia de povo brasileiro. E aí os portugueses doavam essas terras para gestão de alguém de sua confiança. E foi o que aconteceu também. A capitania hereditária de São Vicente, ela foi dividida. E uma porção foi doada a Gonçalo Gonçalves, provavelmente devoto de São Gonçalo. E aí, a partir o pedaço, quando a gente fala de Seis Marias, a gente está falando de grandes latifúndios, fazendas muito grandes. Então, a Seis Maria, doada a Gonçalo Gonçalves, foi denominada Seis Maria de São Gonçalo. Aí começa a ideia da consolidação de um povoado em São Gonçalo. Então, estamos nos primórdios da ideia do que é São Gonçalo. Perfeito? E aí, essa capitania de São Gonçalo foi fundada aqui, 6 de abril de 1579. Essas datas, de vez em quando, a banca pode cobrar. O Selecom pode chegar e falar, isso aqui está no edital. Então, preste atenção nessas datas, o que vocês conseguirem decorar, pelo menos de proximidade, decorem as datas mais importantes, eu vou frisar. Tem datas muito importantes. Por exemplo, quando a gente for falar da data que é comemorado o aniversário de São Gonçalo, a fundação de São Gonçalo, é uma data que eu vou dar destaque. Então, preste atenção nessas datas, que de vez em quando a banca pode cobrar alguma coisa mais específica. Perfeito? Então, beleza. Colonização. Agora, no final do século XVI, já 1580 para lá, chegou a ocupação dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Lembra desse momento histórico? Padres europeus, cristãos, vieram para as terras novas, né? As terras do continente americano, recém-descobertas pelo povo europeu, nessa ideia da contra-reforma, de contestar a reforma protestante e espalhar o catolicismo pelo mundo. E aí a Companhia de Jesus chegou muito forte no Brasil, e aí no século XVI foi marcado não só essa faixa da Seis Maria de São Gonçalo, mas o Brasil inteiro, todo o território brasileiro, né, que é essa parte portuguesa do Tratado de Tordesilhas, foi marcada pela ocupação dos padres jesuítas, certo? Então, obviamente, em São Gonçalo isso aconteceu também. E eles se instalaram na fazenda de Colubandê, certo? Perdão se a pronúncia não estiver exata, mas eu não sou de São Gonçalo, mas ao que tudo indica é a fazenda de Colubandê, que é uma fazenda importante. Era uma fazenda importante para a época e continuou sendo bastante importante após a ocupação dos padres jesuítas, perfeito? E aí foi mais ou menos no século XVII, lá em meados do século XVII, que a gente teve a primeira emancipação política. Lembra que eu falei que isso deu origem ao povoado? Isso começou a ter gente trabalhando naquela Seis Maria de São Gonçalo, começou a criar uma certa população ali, o que a gente chama de povoado. Esse povoado, quando se desenvolve economicamente, aumenta, fica mais dinâmico, quando esse povoado dá uma desenvolvida, ele passa para o status de freguesia, certo? Que já tem uma certa independência administrativa, então já vai para um outro patamar, que São Gonçalo conseguiu no dia 26 de outubro de 1644. Então, em 1579, foi fundada essa Seis Maria de São Gonçalo. E aí começou essa ideia de um povoado. E em 1644, esse povoado adquiriu o status de freguesia. Freguesia é isso, é quando um povoado se desenvolve economicamente, quando tem mais dinâmicas sociais, dinâmicas de comércio. E aí começa a ter uma necessidade maior de organização. Então, se desenvolveu como uma freguesia. Vamos chegar lá, mas só para vocês entenderem esse processo.
Uma freguesia também, passando pelo desenvolvimento social, econômico, alcança o patamar de vila. E aí, quando chega em vila, é quando a gente começa a falar de município em si. O município pode ser uma vila, quando ele é menor, mais rural, menos dinâmico. E aí, quando ele adquire um status mais dinâmico, ele adquire o status de cidade. Então, se estamos falando de vila ou cidade, já podemos falar do município de São Gonçalo. Por enquanto, não é um município. Estamos falando da freguesia de São Gonçalo. Então, no dia 26 de outubro de 1644, São Gonçalo adquiriu o status de freguesia. E isso chegou judicialmente, né, isso foi institucionalizado. Eles fizeram um período de jurisdição em 22 de janeiro de 1645 e no dia 10 de janeiro de 1647 teve o ok lá da coroa portuguesa e tivemos a confirmação da freguesia de São Gonçalo. E aí, com essa freguesia, havia uma necessidade maior administrativa. O que os padres jesuítas fizeram? Migraram. Estavam lá no interior, desceram para as margens do rio Imboaçu, que é um rio importante em São Gonçalo. Por quê? Porque ele liga a Baía de Guanabara. Quando a gente está falando desse período, a gente está falando de um destaque muito grande do transporte, de comércios e tudo mais, do marítimo. Estamos falando da utilização majoritária de barcos, de embarcações. Então, é muito importante ter um rio que ligue a uma baía tão importante para o nosso país como a Baía de Guanabara. E São Gonçalo é próximo à Baía de Guanabara. São Gonçalo faz fronteira com a Baía de Guanabara. Tem uma parte do litoral gonçalense que é... Uma parte não, né? Todo o litoral gonçalense é a Baía de Guanabara. Então, vários rios de São Gonçalo desaguam, obviamente, na Baía de Guanabara. E aí, o que os jesuítas fizeram foi trazer a sede administrativa da freguesia para as margens do rio Imboaçu, para assim ficar mais fácil de realizar essa administração, deixar mais próximo de onde era mais dinâmico. Foi toda uma ideia de administração. Agora, vamos falar do século XVIII. Quando a gente fala do século XVIII, a gente tem que colocar na nossa cabeça um paradigma. O século XVIII, até 1759, continuou sendo marcado, pela ocupação dos padres jesuítas. Até 1759, quando eles foram expulsos, vemos isso mais a fundo nas aulas de história, mas quando eles foram expulsos do território brasileiro, 1759. Então, até esse momento, a gente continuou com uma presença dos padres jesuítas. E São Gonçalo, durante todo o século XVIII, foi se desenvolvendo economicamente, perfeito? Teve um crescimento econômico muito grande na região. Você teve um destaque das fazendas de mandioca, de feijão, de arroz, de milho, mais voltadas para alimentação mesmo, né? Então tinha grandes fazendas que eram responsáveis por esses produtos do gênero alimentício. E um destaque muito grande aqui, gente, dos engenhos de cana-de-açúcar. Você tinha grandes fazendas plantando cana-de-açúcar e grandes engenhos transformando aquela cana-de-açúcar ou em açúcar, ou em aguardente, mas participando da transformação daquela cana-de-açúcar. Então, São Gonçalo, durante o século XVIII, teve um grande destaque na produção da cana-de-açúcar e na transformação da cana-de-açúcar. Com isso, a região se desenvolveu, correto? Se desenvolveu economicamente, se desenvolveu, aumentou sua população, estava uma região adquirindo um certo dinamismo. Conseguem enxergar isso? Essa evolução desde um povoado até chegar no que a gente hoje enxerga como São Gonçalo. E teve, obviamente, um desenvolvimento do comércio, pelos motivos que já falei anteriormente. Acesso aos rios da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara era importantíssima. Então, se tinha acesso aos rios da Baía de Guanabara, o comércio passava por lá. O comércio chegava ali. Essa ideia, essa localização privilegiada de São Gonçalo fez com que tivesse um desenvolvimento, um escoamento muito fácil, que era produzido, chegava na Baía de Guanabara para ir para a Europa, para ir para onde for, e os que chegava da Europa, o que chegava de outras localidades, também chegava tranquilo em São Gonçalo por causa dessa proximidade com a Baía de Guanabara e com a presença de vários rios dando acesso à Baía de Guanabara. Entendido essa hidrografia da região onde hoje está o município de São Gonçalo? E agora vamos falar do século XIX. E aí, obviamente, se a gente está falando
desse destaque nos rios e da Baía de Guanabara para o comércio, a gente vai naturalmente chegar no momento de construção dos portos. Então, isso aconteceu no século XIX. Teve construção de vários portos na região onde atualmente está o município de São Gonçalo, né, na região da freguesia de São Gonçalo, à época. E essa construção dos portos foi para dois motivos principais. O primeiro deles, o mais óbvio, transporte de mercadoria, para o comércio, para fluir o comércio, o comércio na freguesia, para o que era produzido lá ser escoado para a Europa, para exportação, certo? E também para o transporte de pessoas, de passageiros. Então, com isso, foram criados vários portos com acesso aos rios, indo até a Baía de Guanabara. Então, são vários portos na freguesia de São Gonçalo, criados no século XIX. Só que aí acontece uma parada. No início do século XIX, 1819, São Gonçalo ele é anexado a Niterói. Niterói era um município que estava em crescimento e anexa São Gonçalo. Pega para ele e fala assim, São Gonçalo, a partir de agora tu não é mais freguesia, não. Tu faz parte, aqui ó, tu tá sob o meu controle, sob a minha gestão. Você agora é um distrito de Niterói. Então, em 10 de maio de 1819, São Gonçalo se tornou um distrito de Niterói. E aí ele perde a condição de freguesia e assume essa condição de distrito de Niterói. Qual é o problema disso? O problema disso é que São Gonçalo, como freguesia, tinha uma autonomia administrativa, correto? Era ele quem decidia, era ele próprio quem decidia o que fazer em seu território. Chega um momento, a partir do momento em que ele se torna um distrito de Niterói, tudo que acontece em São Gonçalo está submetido a quem? A administração de Niterói. É Niterói quem toma as decisões por São Gonçalo, é Niterói que fica com os lucros do que for produzido em São Gonçalo, e é Niterói que vai fazer as despesas para melhoria de São Gonçalo e coisas do tipo. Então, assim, para o desenvolvimento do município, não foi interessante perder a sua autonomia administrativa. E isso aconteceu com o crescimento do município de Niterói. Só que mesmo sob a condição de distrito, a gente viu aqui vários fatores favoráveis, né? Desenvolvimento do plantio de cana-de-açúcar, um grande destaque no plantio de cana-de-açúcar, fazendas de produtos do gênero alimentício, um excelente acesso à Baía de Guanabara, com um território cheio, com uma hidrografia cheia de rios, levando a Baía de Guanabara. Então, mesmo sob a condição de distrito, São Gonçalo continuou tendo um certo desenvolvimento, correto? E foi esse certo desenvolvimento que fez ele não estagnar ali. Hoje a gente sabe que São Gonçalo não é um distrito de Niterói. São Gonçalo é um município à parte de Niterói. E é aí que a gente vai chegar, no momento da sua emancipação de Niterói.